Isso. Pessoal, vamos lá então. Então, olha só. O nosso endereçamento, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, de uma das varas cíveis, tá? Aqui só um ponto importante, certo? Algumas pessoas me perguntaram para o WhatsApp e eu acho que aqui merece nós colocarmos uma situação. A ação de interdição, ela é uma ação da vara civil ou ela é uma ação da vara de família, tá? Se vocês pesquisarem na internet, ou quem pesquisou, de todos que me mandaram, ninguém me mandou vara de família, tá? Mas só para a gente deixar isso registrado, esclarecido, porque em algum momento vocês venham a ingressar em outras comarcas. No estado do Paraná, tá? Já foi pacificado o entendimento de que as ações de interdição são de competência da vara civil. No entanto, nós temos vários outros estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, se eu não me engano, que a competência pertence à vara de família, tá? Então, cuidem nisso. Quando vocês, na prática, forem analisar uma situação específica, ou vocês forem, por exemplo, entrarem com uma ação real de interdição, que não seja no estado do Paraná, vocês vão ter que analisar, então, se esse estado, ele tem uma outra orientação no que tange a competência entre vara civil e vara de família. Perfeito? No nosso estado do Paraná, ok, vara civil. Prof, exame da ordem, caiu uma ação de interdição, tá? O exame da ordem, ele trabalha para nós com comarcas do estado do Paraná, via de regra. Então, regra, vocês vão trabalhar sempre com a vara civil, que é a comarca, que é a competência relativa às ações, então, de interdição em todo o estado do Paraná, tá? E a competência, eu vou dirimir como, eu vou saber como, aonde eu vou entrar. Na nossa historinha específica, nós não tínhamos um município, não havia um conflito de competência, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, era simples de você identificar. Mas aqui, por exemplo, nós temos lá o artigo 1782, ele vai dizer lá, a competência para ação de interdição é do foro do domicílio do interditando, por aplicação de regra geral do artigo 94 do Código de Processo Civil, tá? Então, quem teve dúvida acerca de competência, a questão da competência, então, ela vai ser no foro do domicílio do interditando, tá? Tenho aqui na nossa ação, pessoal, prioridade de tramitação. Muitos colocaram, muitos não colocaram. Por que prioridade de tramitação? Em que sentido? Eu tenho prioridade de tramitação em duas situações. No caso do idoso e no caso do deficiente. A nossa historinha dava a entender uma deficiência leve, mas não dava para nós, de forma específica, uma deficiência gravosa ou uma grande deficiência, a ponto de que nós viéssemos, por exemplo, a requerer a deficiência ou o benefício da prioridade na tramitação por deficiência, certo? Certo. E a idade? Então, ela é bem velhinha. Se nós puxarmos aqui a nossa historinha, ela tem, então, 92 anos. Então, ela é super idosa, certo? Então, nós teríamos aqui a possibilidade de pedir a prioridade na tramitação para o idoso, pelo Estatuto do Idoso, que é a lei aí 10.741/2003. Olha só, pessoal, mas, prof, como eu vou pedir prioridade na tramitação do idoso, se quem é idoso nesse caso é a requerida, a ré é a idosa. A idosa não é a autora, certo? Percebam aqui que a regra geral é que eu aplique a prioridade na tramitação em favor do meu cliente, certo? Lembrando que prioridade na tramitação sempre é bom, seja para autor, seja para réu, você é advogado contrário, a prioridade na tramitação também é bom. Mas, no caso, possui competência para pedir prioridade na tramitação o autor da ação, perfeito? E há entendimentos para que haja essa prioridade na tramitação, que esse autor seja o idoso, por obviedade.
No caso da interdição, prestem atenção, no caso da interdição, eu posso pedir prioridade de tramitação, mesmo que eu, no nosso exemplo, Clarice, não seja idosa, tá? Por que que eu posso, então, pedir essa prioridade na tramitação, mesmo não sendo idosa? Porque eu preciso da interdição para tutelar atos da vida civil ou situações que envolvem um idoso, que no caso aqui é a ré ou a requerida por via de consequência do polo passivo da ação, certo? Então, percebam lá que a possibilidade de pedir prioridade na tramitação, seja por deficiente, seja por idoso, aqui na ação de interdição, é um caso específico, uma situação específica. Se eu tivesse, por exemplo, uma ação de cobrança, um divórcio, uma ação de indenização por danos morais ou materiais, eu não poderia pedir prioridade da tramitação se a minha cliente, a autora, ou em sede de contestação, a requerida ou a ré, fosse a beneficiária dessa prioridade, por deficiência ou por idade. Ô, Ok? prof, Pode falar. mas tem um artigo ali do Estatuto do Idoso que ele fala em que o idoso figure como parte ou interveniente. É Sim, cabível. Mas sim. então, parte Só não que pode ser daí, polo ativo ou polo passivo? não, porque daí assim, sim e não. Deixa eu te explicar. Lá diz que a prioridade na tramitação, ela cabe ao idoso, sendo polo ativo ou passivo. Perfeito. Então, ela cabe ao idoso, independentemente do polo. O que ela não cabe? Não cabe eu, procuradora da parte Clarice, vamos aqui dizer, pedir prioridade na tramitação para uma outra parte, que eu nem tenho procuração, certo? Quando a outra parte aqui, deixa eu só pegar o nome dela, a Maria, né? Imaginando não ser uma ação de interdição, entrar com a contestação nesse pedido, ela vai ter total direito a pedir prioridade de tramitação, certo? Então, a parte idosa, sendo autor ou réu, requerente ou requerido, ela pode pedir o benefício da prioridade da tramitação. Ponto. O momento processual dela pedir prioridade da tramitação, se ela é autora, é na petição inicial. Se ela é ré, é na contestação, que é a resposta à petição inicial. Então, não se discute que há possibilidade da concessão de prioridade de tramitação ao idoso ou ao deficiente, sendo autor ou réu. Sensacional, perfeito o que você colocou, Matheus. A discussão é que eu só posso, então, arguir prioridade na inicial enquanto autora e na contestação enquanto ré, tá? Deixa eu ver aqui o que me perguntaram. Ok. Eu peço isso sempre antes da qualificação das partes. Sim e não. Por que sim e não? Tu vai pedir sempre a prioridade da tramitação, e nós vamos ver isso daqui a pouco, no corpo do texto, certo? Então, você vai pedir lá no texto a prioridade pela tramitação, como vai pedir nos pedidos. Você coloca aqui prioridade na tramitação, do mesmo modo que você coloca muitas vezes aqui justiça gratuita ou segredo de justiça. Eu coloquei aqui para vocês por um motivo mais didático, para mostrar que a ação já se iniciava como uma prioridade de tramitação. Perfeito? Por que, prof, eu não preciso colocar aqui? Porque quando eu vou alimentar essa ação inicial no ProJude, o ProJude já vai perguntar se existe alguma prioridade na tramitação. E olha que sensacional. Quando eu preencho o cadastro no ProJude, e eu preencho que essa pessoa, ela já é uma pessoa idosa, automaticamente ele já vem e eu já vou marcar a prioridade na tramitação, tá? É algo automático em vista do sistema. O hábito de se colocar assistência judiciária gratuita, prioridade na tramitação, segredo de justiça, ele é um hábito da escrita, né? É um hábito da época em que nós tínhamos as petições, os processos físicos, e foi um hábito que não caiu.
né? É um modo de escrever que se mantém você colocar se é prioritário na tramitação, se é justiça gratuita, se é... Justiça gratuita meio que caiu. Se é estatuto do idoso, meio que você dá um destaque na petição, tá? Mas eu não sou obrigado a colocar essa parte aqui, prioridade na tramitação, certo? Antes da ação. Usualmente nós utilizamos, mas não há uma obrigatoriedade para isso, tá? Há uma obrigatoriedade no corpo do texto, que nós vamos passar, e nos pedidos, que eu requeiro a prioridade na tramitação. Neste caso, não cabe, então? Então, olha só, neste caso, caberia a possibilidade do pedido de prioridade de tramitação, porque nas ações de interdição, Deise, como a parte interditada, ela não apresenta, via de regra, a contestação propriamente dita, e a pessoa que busca a ação de interdição, ela tem esse intuito ou essa urgência, eu posso fazer esse pedido de prioridade de tramitação. Mas percebam que é uma ação bem específica que eu posso pedir a prioridade da tramitação. Ah, sou obrigado a pedir prioridade da tramitação nesse momento processual? Não, tá? Mas aí é nomeado um defensor dativo para o requerido e ele pode, em sede de contestação, pedir, então, essa prioridade na tramitação. Mas no caso da petição inicial aqui, que se trata de uma ação de interdição, que eu preciso de urgência, que eu já tenho um pedido de tutela, e que eu estou, então, trabalhando pela interdição dessa pessoa idosa, normalmente nós pedimos igual prioridade de tramitação, e o juiz, ele aceita, mesmo sendo pedido, então, de forma contrária, então eu estar antecipando o pedido de prioridade de tramitação. Até porque essa parte, em tese, ela já está comigo, ou morando comigo, ou sob os meus cuidados, ok? Aí seguimos com a classificação, aqui só um adendo, quando nós não temos, certo, o sobrenome das partes, nós colocamos de tal, certo? Isso seja para fins de OAB, seja para fins de realidade real. Peça aí da vida real, eu não sei o nome completo do requerido, por exemplo, tá? Então, eu vou colocar lá Mário de tal, Joana de tal, Antônio de tal, certo? Eu preencho com de tal. Pode acontecer do juiz de ofício ao analisar o caso ou só pedindo. A prioridade na tramitação, ela pode ocorrer de ofício, tá? Normalmente nós pedimos, mas ela pode ocorrer sim de ofício, o juiz verifica que tratar-se de pessoa idosa e já coloca como processos prioritários de tramitação. Mas como às vezes tem muitos processos, acaba passando batido, é sempre bom colocar. Lembrando que na vida real, isso está no Projúdio, o Projúdio já marca com outra cor, ele sinaliza, então isso facilitou bastante essa questão dos processos. Na época dos processos físicos, por exemplo, os processos tinham capinhas de cor diferente. Então, um processo de família, ele era azul, o processo civil, ele era amarelinho, tá? Então, nós tínhamos aí várias cores diferentes, e aí eram etiquetas, né? Prioridade de tramitação, meta, segredo de justiça, então era uma coisa mais colorida, tá? Aí viemos, pessoal, para a qualificação da nossa parte autora. Qualificação segue o artigo 319, então vocês vão utilizar sempre a qualificação do 319. Venho, pego a minha parte, qualifico dentro do 319, ela vem apresentar essa ação por intermédio do procurador, com procuração em anexo, com instrumento procuratório em anexo, tá? Com fundamento no artigo 747 do Código de Processo Civil, que nós vimos na aula passada, que são os requisitos dessa ação, que é a ação de interdição, tá? Aí seguimos com a ação de interdição, com pedido de tutela de urgência, em face da ré ou da requerida, que é a Maria de Fátima, tá? Dos fatos. Os fatos aqui, pessoal, deixa eu descer, tá? Eu li os fatos da maioria de vocês, de quem me mandou antecipadamente. Vocês não têm dificuldade nos fatos, não sinto essa dificuldade,
tá? Primeira coisa que eu separei aqui é o requisito que eu preciso comprovar pelo artigo, tá? Então, aqui, pelo que falamos, os requisitos aqui do 747, eu preciso, então, comprovar parentesco. Então, a primeira coisa que eu vou colocar dentro dos fatos é que a autora é filha da ré, tá? Então, eu tenho uma relação de parentesco que me autoriza a ingressar com essa ação. Prof, coloquei isso no direito. Ok, tá? Mas eu preciso, em determinado momento dessa minha ação, demonstrar que há uma relação de parentesco, porque isso é requisito da propositura, da capacidade postulatória da ação de interdição, tá? Aí falo que essa ré ela é viúva, então ela não tem o seu cônjuge, a idade que ela tem 92 anos, que ela já mora com a autora, que é a autora que cuida dela, tá? Que quem cuida, da mesma e do mesmo, nem existe na língua portuguesa, tá? Desconsiderem isso, coloquei aqui, é vício de linguagem, para todos os fins, prestando toda a assistência necessária, tá? Aqui, basicamente, pessoal, eu copiei a historinha, que a ré, em virtude da idade, conforme documentos em anexos, possui diversas limitações. Então, aqui, essa parte dos documentos médicos, relembrando para nós, é requisito. Lembram? Que eu preciso ter de forma documental ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo a situação médica da parte requerida, tá? E aqui a situação que ela não tem a condição de ir ao INSS, tá? Para revalidar aí os seus documentos para conseguir o pagamento do benefício, certo? Muitas pessoas me perguntaram se precisava colocar isso nos fatos, tá? Ou podia deixar só na tutela, ou só no direito. Essas informações são importantes que estejam nos fatos, porque se nós percebermos o nosso fato lá, que é ação, causa e consequência, ela está dentro desse rol de ação, causa e consequência. Então, eu tenho a autora, que é filha da ré, a ré que tem 92 anos de idade, que tem problemas de saúde e que precisa, e que não consegue ir ao INSS e precisa renovar seu benefício. Então, o que eu quero, então, a interdição dela em vista dela ter 92 anos, precisar renovar seu benefício e não ter condições de ir ao INSS, ter vários problemas de saúde. Então, eu faço esse nexo causal entre fato, causa e consequência, tá? Da justiça gratuita, certo? Muitos pediram, muitos não pediram, mas eu resolvi fazer o pedido de justiça gratuita porque eu estava devendo para vocês, o pedido de justiça gratuita. Tem pedido de justiça gratuita nesse processo ou não tem? Eu diria para vocês que nessa ação ficaria bem a critério pedir ou não justiça gratuita, e eu consideraria correto ter e não ter, porque em vários momentos diz que ela tem vários gastos médicos, diz que ela está sem o seu benefício, então está tendo um prejuízo financeiro, eu consideraria correto, então, pedir ou não pedir, tá? Essa é uma peça da OAB do Rio de Janeiro. No espelho dessa peça da OAB, não tinha pedido de justiça gratuita pontuado, tá? Então, volto a dizer para vocês que, para fins de OAB, sempre a justiça gratuita ela vai ser gritante, querendo o meio processual menos oneroso, não tendo condições de pagar as custas, estando em estado de miserabilidade, eu sempre vou ter algo bem gritante. Nessa peça, ou nessa historinha, eu achei que ficou fino entre pedir e não pedir, então coloquei o pedido aqui para satisfazer os que há tempo vêm pedindo justiça gratuita, tá? Eu me perco aqui no chat, pessoal, só um pouquinho. Prof, sobre gratuidade da justiça, tem, desculpa, Távora. Tcherla, eu posso usar o termo requerente e usar o nome da Clarice para não ficar muito repetitivo? Então, Tcherla, não usamos o nome da parte autora nas ações, nunca, tá? Nós sempre utilizamos a substituição do nome por requerente e requerido, mesmo que fique repetitivo, e fica, tá? E também não posso
trocar a um momento por requerente e requerido, o outro colocar autor e réu. Então, nós só usamos o nome das partes na qualificação. E a partir dali, utilizamos, então, requerente e requerido sempre, tá? Até para que não ocorra aí uma confusão de no meio da ação aparece o nome Clarice, daí, tá, mas quem que é essa Clarice? Daí volta lá para olhar, tá? Então, na técnica processual, seja para fins de OB, seja para advocacia normal, nós não utilizamos, sempre requerente e requerido. Aí, às vezes, a gente tenta trocar, né? A parte, ou colocar parte, requerente, a requerente, mas mesmo assim, concordo contigo, fica repetitivo e muitas vezes fica feio, tá? Mas é o que temos. É assim aí a estrutura mesmo, tá? E de me referir como interditada. Dá. Interditada, daria para colocar, certo? Porque aqui, no caso, ela tem uma qualidade na ação, mas ela não é interditada, né? Ela só é interditada, Letícia, no momento que ela for interditada, né? Ela vai ser interditada. Então, por enquanto, ela é ainda a requerida, né? Aí eu posso colocar que ela é interditanda, né? Eu preciso daí fazer essa conjugação. Então, não posso me referir a ela como já sendo interditada, tá? Não seria a nomenclatura mais correta, certo? Perdi a gratuidade da justiça e antes ou depois dos fatos. Coloquei interditanda. Isso, daí sim. Interditanda por quê? Porque ela está, no caso, em processo de interdição. Justiça gratuita aqui, coloquei abaixo dos fatos para trabalhar com a prioridade da tramitação. Então, aqui, fatos, justiça gratuita, prioridade de tramitação, tá? Mas a justiça gratuita nós trabalhamos muitas vezes anterior aos fatos, tá? Então, quem colocou a justiça gratuita antes dos fatos não está incorreto, certo? Eu deixei os fatos e daí coloquei a justiça gratuita e a questão do pedido de preferência processual, só para nós trabalharmos eles ali, já tendo trabalhado os fatos, tá? Mas quem colocou tanto aqui essa questão, deixa eu subir no meu, quem colocou tanto prioridade de tramitação como justiça gratuita antes dos fatos aqui, não é uma nomenclatura errada, certo? Aí entramos na prioridade da tramitação. Então, percebam aqui que se eu fiz um pedido de prioridade de tramitação, eu preciso ter um tópico, ou dentro do corpo do texto, pode ser no próprio direito, falar da prioridade da tramitação. Então, essa prioridade da tramitação, ela precisa aparecer dentro do meu processo. O que não existe dentro do processo, o que não existe dentro da inicial, não existe no mundo. Então, eu tenho que trazer essa prioridade na tramitação, que ela existe pelo simples fato da requerida ser pessoa idosa. Lembrando que eu posso alegar prioridade de tramitação pelo idoso, sendo a requerida pessoa idosa nessa inicial, pelo simples fato de ser uma ação de interdição. Se fosse qualquer outra ação, eu não poderia pedir essa prioridade de tramitação, tá? Aí, aqui, igual ou superior a 60 anos, no caso dela é 92, tá? Aí viemos para o direito, certo? Dentro aqui do direito, eu primeiro vou falar sobre os requisitos do 747, tá? Inciso 1º, parágrafo único ali do Código de Processo. Então, qual que é o requisito? O requisito é uma linha de parentesco. Então, eu coloco nessa linha de parentesco, tá? Que eu tenho, então, a certidão de nascimento, eu tenho uma comprovação de que a parte autora é filha da ré, ou a requerente é filha da requerida, tá? Então, aqui, papapá, pois a autora é filha da ré, conforme a documentação que acompanha a inicial, tá? Prof, posso colocar isso conforme a documentação que acompanha a inicial? Devo. Por quê? Porque o próprio 747, ele me fala de que eu preciso comprovar os requisitos. Se eu preciso comprovar os requisitos, não é simplesmente mencionar os requisitos.
Então, comprovar, ele é muito mais amplo do que mencionar. Então, se eu falo que eu vou comprovar, eu tenho que dizer que esses documentos, então, eles acompanham a inicial, porque são documentos essenciais à propositura da ação, como é o caso da procuração. Ah, eu não tenho a procuração física de verdade, mas não existe uma ação sem a juntada do instrumento procuratório. Então, quando eu vou qualificar, logo após lá os termos do 319, que eu vou dizer que a parte, ela está devidamente representada pelo seu advogado como instrumento procuratório, tá? No mesmo sentido, está evidente e comprovado por documentos que a situação da ré exige a interdição. Então, novamente, voltamos, porque lá no 749 e no 750 do Código de Processo Civil, ele diz, então, que eu preciso, certo, dessa situação de comprovação por exames, por documentos, de que a minha parte requerida, no caso, a parte ré, ela é uma parte que precisa da interdição, tá? Aqui eu falo, pessoal, ainda dentro do direito, que isso é necessário, tá? Para providenciar, então, a situação do benefício previdenciário. Então, vejam, eu falei nos fatos e refalei bem pequenininho aqui no direito, tá? Poderia ter feito um tópico explicando o que é a curatela, o que é a interdição, quem são os incapazes, né? Poderia ter feito tudo isso. Eu li várias ações em que vocês fizeram o direito muito lindo. Colocaram lá uma situação de o que era a interdição, os requisitos da interdição, colocaram quem é incapaz, o fundamento do incapaz no próprio código, certo? Ia pedir agora isso, Daniela, bem isso. Se eu não me engano, você foi uma que fez assim, ficou lindo, certo? O que é isso? Você vai diluir. Aqui na nossa correção, nós temos um esboço da correção, do que precisaria ter para pontuar, mas vocês em casa, vocês vão transformar essa petição em algo maior e aproveitar o exercício para realmente exercitar essa escrita. Então, vários fizeram isso, tá? Colocaram uma fundamentação maior, mais explicadinha dentro dos requisitos, tá? Como teve algumas petições bem curtas, tá? Curtas até demais. Umas muito só recortadinhas no meu slide. Então, vai, claro, todo um contexto aí de tempo, né, de uma série de situações. Mas lembrem, então, que esse é o momento de vocês exercitarem a escrita, tá? Quanto mais vocês exercitarem a escrita, mais fácil fica para vocês pegando esse tirocínio jurídico que nós chamamos, que é pegar o fato do cotidiano e grudar esse fato do cotidiano com o direito e fazer a petição inicial. Então, a petição inicial nada mais é do que um exercício de tirocínio jurídico. É pegar uma situação específica e jogar ela dentro do mundo jurídico. Vocês vão perceber que vai chegar um momento que vocês fazem isso a todo momento, com tudo, certo? Como com tudo, prof? A pessoa chega para você e te conta uma coisa aleatória, você já pensa que ação daria, certo? Ou a pessoa chega no teu escritório para te contar um caso, automaticamente você já sabe a ação que entrar, os documentos que precisa, o que pedir, o que fazer. Isso é tirocínio jurídico, tá? Da legitimidade também poderia ser um tópico, sim. Da mesma forma que nós colocamos aqui a questão da legitimidade, que a autora é filha da ré, de forma direta, cumprindo a primeira legitimidade, certo? Que é a questão do parentesco, eu poderia fazer um tópico aqui na legitimidade, colocando todas as situações que a legitimidade existe, o cônjuge, né, parente, Ministério Público, e daí declinar que a legitimidade, no caso, se configura porque a autora é filha da ré, ou, no caso, por essa relação aí de parentesco, tá? Então, aqui, eu usei o 749 na tutela. Sim, sem problema. Nós vamos repetir ele na tutela também, tá? E o 749 se refere à tutela, Deise, não tem problema, tá? Então, aqui nós viemos no direito. Precisamos comprovar o requisito
possibilidade de entrar com a ação. Então, eu preciso comprovar que eu tenho legitimidade de ser parte nessa ação de interdição. Comprovo com a filiação, a nossa cliente é, então, filha da ré, ou requerida, como quer que vocês tenham colocado, tá? Aqui, provo o meu outro requisito, que é a situação que eu tenho aqui, aonde a comprovação do estado de saúde, da idade, há uma documentação que comprove que essa situação precisa da interdição, tá? Precisa da nomeação de uma curadora. E aí, aqui, eu ainda justifico na questão do INSS. Se não fosse para justificar pelo INSS, nós nem teríamos na historinha a situação do INSS, né, gente? Então, percebam que nenhuma informação ela vem à toa, ela vem sobrando. O case, a peça, ela é feita para que a gente venha a usar essas informações. Então, nenhuma informação ela é sobrando, ela é voando. Ela vem, então, com um foco, com um fundamento específico. Aí viemos aqui no pedido de tutela, tá? Esse pedido de tutela, então, eu falo lá, a interdição, ela tem a documentação que eu apresentei, tá? Que eu preciso dessa tutela de urgência e eu preciso provar os meus requisitos. Então, a tutela, ela sempre se apresenta 2 requisitos. Fumus boniuris, periculum in mora, fundado receio de dano irreparável, certo? Verossemelhança do direito alegado. Então, perigo da demora, certo? Fumaça do bom direito. Então, vocês podem escolher a nomenclatura que vocês acham aí mais bonitinha, mas sempre combinando nesses casinhos específicos, certo? Bugou o meu negócio. Bugou o meu negócio a internet, bugou o meu negócio a petição. O que bugou? Vamos esperar aí o que bugou. Depois a gente volta. Então, olha só. Aí, eu preciso comprovar. O meu sistema. Beleza. Caiu tudo? Qualquer coisa a gente dá uma voltadinha aqui, tá? Prof, coloquei o artigo 775, parágrafo 1º, a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender os interesses do curatelado. Agora estou aqui. Seja bem-vinda de volta. Tudo certo? Normal? Então, vamos lá. Coloquei o 755, parágrafo 1º, a curatela deve ser sem problema, tá? Então, esse 775 é outra coisa, ele pode ser colocado aqui no direito, tá? Acrescido aqui no direito, que ela é quem melhor possa atender os interesses do curatelado. Nesse caso específico, por que nós não colocamos o 755 como fundamento primário do direito, tá? Porque nós não temos outra pessoa pedindo a curatela aqui. Não diz na história que há outros filhos, que há outras pessoas, que outras pessoas desejam a curatela. Então, no caso, se utiliza mais esse 755, parágrafo 1º, quando nós temos outras pessoas que estão interessadas na curatela, que desejam a curatela, e eu quero demonstrar que a minha parte, no caso, que a minha cliente, é a melhor pessoa para atender os interesses da interditanda, tá? Errado colocar? Não, não é errado colocar, certo? Mas precisaria? Seria um artigo pontuado? Não, não seria um artigo pontuado. Por quê? Porque esse artigo, ele tem uma função específica, que é quando eu tenho mais pessoas dentro aí dessa justificativa da briga pela curatela, tá? Prof, coloquei o 1778 do Código Civil, tá? Não tem problema, pode fundamentar também no 1778, ele vai falar um pouco dessa situação, tá? Pode utilizar ele como fundamento, Mateus, sem problema nenhum, tá? Fundamento junto, né? Então, junto com o 747, inciso 1º e parágrafos, que é o base, certo? Eu com o 749 e 750, que é o que aponta ali os requisitos, eu também coloco o 1778. Perfeito, que é a questão da administração dos bens. Aqui. Aqui. Ficou na...
Bem, aqui eu desço, daí eu vou explicando. Então, olha só. Dentro aqui do nosso pedido da tutela, então, o que nós precisamos ter? Nesse pedido de tutela, então, nós precisamos falar da emergencialidade, da urgência da medida, certo? Deixa eu subir aqui. Então, eu falo aqui que a interdição, ela precisa acontecer, é medida que se impõe, é o rigor da necessidade fática, tá? Em virtude da documentação apresentada, em virtude dos fatos e fundamentos jurídicos que se apontam, certo? Mas independente de qualquer churumela que eu venha colocar aqui, eu preciso daí agora, sob pena de pontuação, colocar os meus requisitos, tá? Então, falar, se faz necessário na presente ação a concessão da tutela de urgência em vista de toda a documentação apresentada, dos fatos e fundamentos já exaustivamente expostos, estando os requisitos da tutela devidamente comprovados. Então, independente do que eu escreva, eu preciso cair nos requisitos. Que requisitos? Probabilidade do direito, perigo da demora, certo? Fumus boniuris. Então, eu preciso apontá-los. Então, existe probabilidade do direito? Sim, existe. Existe fundado receio de dano irreparável? Sim, existe. Tá? Então, olha lá, aonde eu tenho verossimilhança do direito alegado, fumaça do bom direito, certo? Eu tenho na relação de parentesco entre autor e ré, certo? Aonde eu tenho perigo da demora, pego o 749, não sei quem, acho que foi a Deise que me perguntou ali se utilizaria o 749, pego o 749, certo? E vou usar o 749 aqui. Prof, posso usar o 300 do Código de Processo Civil também? Sim. Posso usar o 300 do Código de Processo Civil aqui também, tá? Então, eu vou pedir o que aqui nessa liminar? A antecipação da nomeação da curatela da autora provisoriamente. Então, eu vou pedir uma nomeação de curatela provisória, que a autora seja nomeada curadora provisória, ou que seja definida uma curatela provisória. Então, na tutela, para que eu venha pontuar essa minha tutela, então, o que ela precisa ter? Ela precisa ter um breve esboço fático da emergência, eu preciso ter os requisitos legais, os fundamentos jurídicos, 300, no nosso caso, 749 do Código de Processo Civil. Preciso apontar os requisitos, fumus boniuris, periculo in mora, verossimilhança do direito alegado, fundado receio de risco irreparável. E dizer aonde eles estão. Então, a verossimilhança do direito alegado se encontra comprovada no grau de parentesco requisito cumprido, né, bem como na situação fática da requerida, já amplamente declinada, já amplamente descrita, já supracitada. O fundado receio de dano irreparável se encontra na necessidade imediata da renovação do seu cadastro junto ao INSS, bem como da impossibilidade de qualquer atividade da vida civil em vista do seu estado, seja de idade, seja de doença, de saúde, da sua situação como um todo, ok? Aí viemos, pessoal, para os pedidos, certo? Então, se eu tenho tutela, o meu primeiro pedido é tutela, certo? Então, peço aqui a concessão da tutela. Aqui eu vou pedir sem a oitiva da ré, tá? Por que eu vou pedir sem a oitiva da ré? Porque é desnecessário a gente ouvir essa ré que já tem 92 anos, é doente, tem toda uma série de procedimentos. Não mencionar o grau de parentesco anula a peça? Não anula a peça, mas ela é uma peça inepta e ela vai ser emendada. Então, o juiz ele vai determinar que você emende a petição inicial, configurando o polo ativo da ação dentro desse requisito. Então, você vai ter um prazo para fazer essa emenda, tá? Dizendo que você precisa qualificar aí qualificar não, você precisa qualificar a parte autora, certo? Como competente e comprovar documentalmente, tá? E para a OAB? Para a OAB, você não anula a peça, já respondo, desde você não anula a peça,
certo? Mas acontece o quê? Você vai perder pontuação nessa parte dos requisitos de comprovação de capacidade postulatória para ação de interdição. Não vamos falar só grau de parentesco, que poderia ser o Ministério Público. Como a OAB, ela vai te dando pontos, certo? Aonde você pontuaria por fazer esse levantamento acerca da qualidade da competência para a propositura da ação, você perderia esse ponto. Mas não zeraria a peça da OAB, tá? Prof, eu fiz um tópico para a realização da entrevista da interditanda. Sem problema, aqui é mais uma questão de escolha. Não tem o certo ou o errado, Deise. Então, aqui, eu fiz a opção por pedir a ausência da oitiva dela, como você pode fazer um tópico pedindo a oitiva dela em casa, tá? Tem juízes que não dispensam a oitiva, como é o caso do nosso juiz aí em Medianeira. Ele não dispensa a oitiva, mas ela, né, a juíza, não dispensa a oitiva, mas ouve em casa, tá? Então, você pode fazer esse tópico da oitiva da interditanda e até mesmo pedir que essa oitiva ela seja feita em casa, em vista da idade, da dificuldade de locomoção, aí faz toda essa justificativa, tá? Então, peço aqui a liminar. O que é importante, pessoal, nas ações que eu li, a maioria tem, mas ainda alguns vão esquecendo esse pedido liminar completo. Cuidem na hora dessa correção, é muito importante. Então, olha só, a concessão da tutela antecipada na forma liminar, com ou sem oitiva, para que seja a autora nomeada curadora provisória. Então, eu peço a liminar e eu peço para que eu quero essa liminar. Não é só requerer a liminar. Então, eu requero a liminar para que a autora seja nomeada curadora provisória da ré. Isso aqui é indispensável para a pontuação desse pedido, tá? Para uma pontuação cheia desse pedido. Perfeito? Faço daí o meu pedido de justiça gratuita, tá? Aqui no B, certo? Faço o meu pedido de prioridade no andamento do feito. Então, lembrem, eu ponho no direito prioridade de tramitação e eu peço prioridade de tramitação, tá? Se tá no direito, eu peço. Perfeito? Peço a citação da curatelada, tá? E nessa situação aqui, pessoal, a citação não quer dizer que ela vai contestar, certo? Mas sim que ela vai ter ciência dessa ação, que ela vai tomar conhecimento da ação. É muito comum ações de interdição onde a interditanda, a parte requerida, não concorda, não acha que está sem discernimento, muito menos incapaz. E aí nós temos todo um litígio envolvendo essa situação da interdição. Perfeito? Coloquei a citação por último. Não tem problema, José. Tá? Oi. A questão da contestação que você falou ali, pode ser aquele pedido normal, querendo contestar no prazo de 15 dias, no caso da interdição? Pode ser sim. Tá? Pode ser que ele requer a citação da requerida para inquerendo apresentar contestação no prazo de 15 dias sobre pena de revelia, né? Que é um pedidinho padrão de citação, pode ser normal, tá? O que não pode não termos citação, tá? Eu pesquiso bastante essas ações antes de nós termos a aula, principalmente para ver o que rola na internet, sabe? Eu dou muita risada sozinha, já digo para vocês. Então, cuidem muito. Gente, eu peguei, olha, brincando, mais de 10 ações de interdição imprestáveis, publicadas na internet como modelos, né? E várias delas não tinham sequer o pedido de citação, tá? Então, assim, quem garante que essa parte requerida está morando com a parte autora? Quem garante que a parte requerida precisa de alguém para receber o benefício dela? Certo? Então, claro, nós trabalhamos com a teoria da boa-fé, mas muitas vezes nós temos aí só questão de briga por patrimônio e a parte requerida, ela tem total direito constitucional de
não concordar com a sua interdição, até porque ela perde todos os atos da vida civil, é uma situação super gravosa para ela, então ela não é obrigada a aceitar isso sem citação, tá? Das ações que eu recebi, todas pediram citação, ótimo, certo? Então, cuidem isso é bom porque vocês estão se fiando mais nas nossas atividades do que em modelinhos da internet, que muitas vezes eles deixam muito a desejar, tá? Principalmente na questão do Código Velho, que eu peguei algumas fundamentadas no Código Velho, tá? Tá, beleza. Aqui, até marquei de amarelo aqui por uma seguinte situação. Nesse ponto, eu peguei algumas ações que eu considero que não estavam corretas, tá? Então, eu quero que cada um dê agora uma atenção especial à correção do seu pedido de procedência, perfeito? O que tem aqui no pedido de procedência? Quando eu peço a procedência da ação, eu tenho que pedir de forma correta, de forma completa. Então, eu peço que a ação seja julgada totalmente procedente, eu peço a procedência da ação. Eu preciso pedir procedência, tá? Para que seja decretada a interdição da ré, tá? Para que seja nomeada a autora curadora da ré com a sua interdição, ok? Então, como colocamos aqui, que a presente ação seja julgada totalmente procedente para que seja decretada a interdição da ré, confirmando a tutela anteriormente concedida, nomeando definitivamente a autora como curadora da ré, inclusive nos termos do 755. O que eu li em várias ações que eu considero não correto, requer a procedência da ação. Não é correto. Requer a procedência da ação para o fim de. Requer a procedência da ação para o que eu quero? Eu quero a procedência para quê, gente? Eu preciso querer com força, eu preciso querer com vontade, eu não posso querer meia boca, tá? Então, eu preciso pedir a procedência para alguma coisa específica. O pedido tem que ser certo e determinado. Ponto 1. Ponto 2, agora ao contrário. Requer que a autora seja nomeada curadora da ré. Errado. Requer que a autora... que a autora seja curadora da ré, já falei. Requer a interdição da ré. Tá? Também errado. Eu preciso, no pedido, pedir a procedência. Certo? Requer que seja decretada a interdição da ré, dando total procedência à ação. Requer a procedência da ação para que seja decretada a interdição da ré. Requer o julgamento totalmente procedente. E por que totalmente procedente? Eu posso ter um julgamento parcialmente procedente? Sim, posso. É nessa hora vocês respondem, sim, né? Senão parece que eu tô no YouTube. Sim, posso. Tá? Então, eu posso ter um julgamento parcialmente procedente. Sim, sim. Olha que lindo. Então, é nesse momento que vocês deixam a prof feliz, senão parece que eu tô sozinha no YouTube, se vocês não se manifestam aí, tá? Podem abrir o microfone de vez em quando e falar, sim, professora, tá? Então, olha só, cuidem o pedido, certo? Eu li vários pedidos que eu estava errado no começo, ou errado no fim, ou errado no meio. Então, o meu pedido completo eu peço a procedência da ação em todos os seus termos, totalmente, para um especial fim de. E eu coloco a finalidade daquilo que eu quero, tá? E aí venho para intimação do Ministério Público. Então, nós já vimos lá na nossa primeira aula que ele é o custos lege, né? Ele é o fiscal da ação. Protesta por provar todos os meios de prova em direito admitido, principalmente juntado de novos documentos, prova pericial e prova testemunhal, se for o caso, nem coloquei aqui, tá? Mas seria aí um nosso pedido de prova padrão. O que eu aponto para vocês aqui, dentro do pedido de prova, que é oportuno, prova pericial, tá? Então, as ações de interdição pedem prova pericial. Por quê? Porque se o juiz, ele não quer, por exemplo, ou ele não aceita
aquele laudo ou aquele exame que eu solicitei, tá? Ele vai querer um outro. Então, é o momento que eu vou me utilizar da prova pericial, certo? Muitos não, mas alguns nos pedidos não mencionaram a questão de prova pericial, tá? Isso é bem oportuno. Então, nós temos muitas ações em que, às vezes, a pessoa realmente até junta um exame muito velho, vem esses exames, às vezes, sem muita fidelidade ou não muito específico, e o juiz acaba pedindo, então, uma prova pericial. Ou quando nós temos altas tretas, né? Eu tenho briga, tenho litígio, aí sim é indispensável a prova pericial. Deixa eu ver, alguém perguntou um negócio aqui. O prof explica, pede-se e requer. Tá, então, olha só, analisando os nossos pedidos aqui, tá? Eu vou requerer um ato processual, tá? Então, eu vou requerer algo que não seja diretamente, que o juiz não vai me dar, perfeito. Eu vou requerer algo que não é o juiz que vai me dar. Então, em que pese o juiz me dar tudo, mas vai ficar melhor, eu vou explicar. Por exemplo, eu vou requerer um estudo do Conselho Tutelar. Eu vou requerer a intimação do Ministério Público, que é outra pessoa que vem no processo, tá? Eu vou requerer um ato acessório ao processo. E eu peço, então, algo que é diretamente relacionado com o processo. Então, eu peço liminar, o pedido em si. Em que pese, na prática, a gente vê o requerer e o pedir totalmente confuso, tá? Entre pedidos e requerimentos. Aí, assim, eu posso dividir dentro da ação dos pedidos e dos requerimentos, mas é uma nomenclatura que hoje se usa só no direito do trabalho, basicamente não se usa mais nas outras ações, tá? E coloco tudo dentro do pedido. Então, eu peço daquilo que é diretamente ligado aos autos e que ele será concedido pelo juiz. Então, eu peço o pedido, tá? Eu peço produção de prova, estão dentro dos pedidos. E eu requero tudo aquilo que ele é acessório ao bom andamento da minha ação, tá? Então, eu vou requerer a intimação do Ministério Público para que, se ele quiser, ele, né, acompanhe o feito. Por que eu não peço? É porque se ele quiser. Então, eu requero, se ele quiser, ele vem dar uma olhada, se ele não quiser, ele não vem dar uma olhada, tá? Eu posso requerer estudo social, que são pessoas acessórias. Requerer que seja expedido ofício para o INSS. Então, aí são requerimentos que vão assessorar todo o processo, e o pedido, ele é algo mais concreto, tá? Aí vem o nosso valor da causa. O nosso valor da causa aqui, ele é para fins fiscais, tá? Então, no caso, eu coloquei lá R$1.000 para fins fiscais. Então, aqui, do valor da causa, eu não tenho um valor certo, um valor determinado, tá? Eu tenho, então, um valor hipotético, podia ser R$500, R$1.000, R$900, certo? Não, eu não tenho um valor certo e determinado. Pede providência, requer diligência. Isso, Anne, perfeito. Eu peço o que eu quero, que são as providências, e requero, então, atos acessórios ao processo, que são diligências dentro dos atos processuais. Eu requero que grave lá o meu processo como segredo de justiça, né? Requero que, então, eu tenha um estudo social, um ofício para a empresa, um ofício para o médico, né? Diligências que vão assessorar, são atividades acessórias ao processo. Valeu, Anne, bem isso. E daí, nesse valor da causa, eu acabo colocando essas informações, que o R$1.000 aí é para nossos fins fiscais, certo? Local, data, advogado, certo? Aí, acabou a nossa ação de interdição. Dúvidas, pessoal, da ação de interdição? Não. Não, 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 não. Tudo bem? O José não está conseguindo entrar. O José Nilson ou outro José? Agora conseguiu. Só para te judiar, Luísa. Oxi! Então, eu vou só trocar os slides aqui e vamos pegar a nossa